Olá a todos, graças e paz. Aqui é o professor Lucian, sou pastor da Igreja Reformada Vide, um dos professores do curso Alimento Sólido de Teologia. E nós estamos aqui hoje na ideia de gravar, ou de regravar, melhor dizendo, esse módulo que é o módulo dos dons do Espírito Santo, né, dos dons do Espírito, porque nós tivemos a primeira aula gravada e nas demais alguns problemas técnicos nos fizeram aí perder boa parte do conteúdo que nós havíamos gravado. E tomamos a decisão de regravar esse conteúdo, né, para que fique claro para cada aluno, para que cada aluno perceba aqui com clareza qual é a ideia do nosso ensino. Então, nós estamos aqui com o propósito de regravar e de dar a vocês aí um módulo completo, bonitinho, bem gravado, com tudo conforme vocês merecem aí em relação à qualidade, né? Então, vamos nessa. Nós estamos, então, no módulo Dons do Espírito Santo. Nós já estudamos alguns dons. Os módulos que falam dos demais dons, que nós vamos tratar aqui um pouco, já estão gravados, né? Dons do Espírito Santo, que é esse que nós estamos trabalhando agora. Dons motivacionais e dons ministeriais. Nós temos também módulos no nosso curso Alimento Sólido a respeito desses demais dons, que são divididos, obviamente, na teologia, né, para que haja clareza na compreensão, mas nós vamos então hoje gravar esse módulo aqui, Dons do Espírito Santo. Espero que você se alimente de fato, de forma espiritual, que você aprenda, e como esse módulo impossibilita, né, por ser gravado dessa forma e não ao vivo, ele impossibilita o fazer perguntas. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, fique à vontade para nos chamar via as nossas redes sociais, ou no próprio YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, no site que está sendo preparado para as redes sociais aqui. Nós vamos subir um site também. Fique à vontade para nos procurar, para que você tenha acesso ao WhatsApp dos professores do curso, e com esse WhatsApp você tire as suas dúvidas, caso elas surjam aqui durante a exposição deste módulo. Tá certo? Então vamos lá. Se você estiver acompanhando da sua apostila, caso você não tenha, também peça, por favor, nós temos o PDF da apostila. Se você estiver acompanhando da sua apostila, na sua apostila tem aí, introdução, é o nosso tópico 1 da apostila, introdução, todas as pessoas da Trindade distribuem dons para os crentes. Lembrando que nós somos trinitários, né? Esse é um curso que professa uma fé trinitária, nós cremos na Trindade, nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um único Deus, um Deus triuno, né? Então, nós trabalhamos esse conceito agora. Todas as pessoas da Trindade distribuem dons para os crentes, né? para os seus filhos. E aí nós iniciamos aqui para a exposição com Deus Pai. Nós tratamos com mais profundidade no módulo dons motivacionais, mas Deus Pai distribuindo, então, dons motivacionais. E nós temos essa informação em Romanos 12, 3, 8. Antes de nós prosseguirmos aqui na leitura de Romanos 12, 3, 8, é importante que a gente se atente bastante na exposição desse módulo, porque nós tratamos de diversos tipos de dons aqui, e todos nós chamamos de dons, tendo somente essa separação de dons motivacionais, dons ministeriais e dons espirituais. Como se a segunda palavra aí da frase, da montagem da frase, né? Dons motivacionais, dons ministeriais e dons espirituais, definissem o caráter desses dons, né? A razão de ser desses dons. Então, fique atento, porque a gente, não nesse módulo exclusivamente, mas a gente tenta, à medida do possível, conceituar esses dons, e aqui é importante que nós estejamos atentos para entender a respeito de qual dom nós estamos falando, de que caráter de dons nós estamos falando, né? Se aquele dom específico que nós estamos trabalhando é um dom motivacional, ou se ele é um dom ministerial, se ele faz parte dos ministérios que vigoram até hoje, né? Se ele faz parte dos dons em operação na igreja, ou se ele faz parte dos dons espirituais dentro dos 9 dons do Espírito Santo, como a gente vai tratar aqui. Então, o primeiro deles aqui a ser tratado são os dons motivacionais, Romanos 12, 3, 8. E aí, se você puder, por favor, acompanhe na sua Bíblia junto conosco. Romanos 12, iniciando pelo versículo 3. E olha só o que Paulo, escrevendo aos Romanos, nos ensina.
Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Aqui nós estamos falando de 7 dons motivacionais. Esta profecia, por exemplo, que aparece aqui, é diferente do dom do espírito de profecia, que é, por sua vez, diferente do dom ministerial de profeta ou do ministério de profeta. Então é importante que, com mais profundidade, você entenda isso depois, mas agora, nesse momento, é importante que você, então, faça essa divisão clara na sua mente. Aqui, profecia tem relação com a pregação. Se nós fôssemos trazer a uma realidade um pouco mais moderna, seria no sentido de aquele que prega, né? Não é uma profecia como dom espiritual, né? Como dom do Espírito Santo de profecia, que significa entregar uma verdade ou revelar uma verdade futura, né? Dar o destino a alguma coisa, como os profetas do Antigo Testamento faziam e como os profetas do Novo Testamento em algumas situações fazem, como no caso do próprio Paulo, quando a sua morte foi profetizada, né? Por um profeta da igreja onde ele estava, se eu não me engano, Ananias. Salvo engano aqui, tá? Enfim, sem consulta prévia. Mas esse dom de profetizar que nós estamos trabalhando aqui, por se tratar de um dom motivacional, não diz respeito ao revelar o futuro, e sim ao pregar, né? À medida que hoje nós podemos afirmar claramente que aquele que prega no púlpito de uma igreja, que aquele que está ensinando alguém, de certa forma, exerce o dom motivacional da pregação, certo? Então, que fique claro aí. Deus Filho, próximo subtópico aí do tópico 1 da introdução, dons ministeriais. Esse texto é o de Efésios 4, nós vamos ao versículo 11. Efésios 4, versículo 11, onde Paulo também ensina a igreja de Éfeso, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, dependendo da versão que você esteja lendo. Vamos ler o 12 para que a gente compreenda com mais clareza, dentro do seu contexto, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que nós estamos lendo aqui tem relação com a edificação do corpo de Cristo, né? A gente já viu isso também no texto de Romanos 12, quando Paulo deixa muito claro que nós somos membros do mesmo corpo, e isso acontece, os dons se manifestam de maneira diferente para que o corpo seja edificado, para que a igreja seja edificada. Aqui não é diferente, o versículo 12 diz exatamente a mesma coisa, é a mesma teologia, né? Paulo ensinando a mesma teologia, a teologia do corpo, a teologia do que é ser o corpo místico de Cristo na terra, que somos nós, a igreja, certo? Então, 5 ministérios, né? 5 dons ministeriais. A gente tem, aqui é importante que a gente entenda, né? Nós temos um costume, e esse costume não nasceu agora, esse costume ele é antigo, né? Outros dons motivacionais, outras ações também são chamadas de ministérios pelos próprios apóstolos, né? Ministério é trabalho, ministério é serviço. Então, quando nós falamos de ministério de maneira genérica, por exemplo, chamando o grupo de louvor de ministério de louvor, nós estamos querendo dizer que eles são o grupo de pessoas que servem a igreja por meio do louvor, né? Serviço de louvor. A mesma coisa, ministério infantil, a mesma coisa, ministério de recepção, ministério de limpeza, né? A gente dá nome de ministério para quase tudo que a gente faz na igreja.
mas não se tratam, né, esses demais ministérios, aplicados de forma genérica, no sentido de serviço, não se tratam dos 5 dons ministeriais, que nós também comumente chamamos de ministérios, né? Então, quando a gente fala dos 5 ministérios bíblicos, dos cinco chamados, a gente pode, talvez a palavra ministério, no sentido que nós estamos querendo aplicar aqui, ela seja, de forma moderna, conhecida como chamado. Hoje a gente diz, olha, o fulano tem um chamado para pastor, fulano tem um chamado para mestre, um chamado para profeta, um chamado para evangelista, né? Apóstolo, a gente discute isso um pouco mais para frente, mas a gente tem a ideia de falar chamado hoje. Aqui, dons ministeriais, tem o mesmo sentido. Então, quando nós estamos dizendo dons ministeriais, nós estamos falando a respeito de chamado. Não se trata daquele ministério, ministério de louvor, ministério de recepção, ministério de oração da igreja. Não é isso, ok? Que também são ministérios, mas não são chamados, não são vocações, né? Esse é o sentido dos dons que nós estamos estudando aqui como os 5 dons ministeriais. E aí nós partimos, então, para Deus Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, Deus, né? Onde nós tratamos os dons espirituais, que são o tema, então, desse módulo que nós estamos estudando agora. E para falar sobre esses dons, nós vamos em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 a 11. Bom, Paulo diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui, dons espirituais. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tratando-se aqui diretamente ao Senhor Jesus. É daqui, irmãos, só uma pausa, né, para que haja compreensão. É daqui que se tira os nomes ou sobrenomes dos dons que nós usamos para dividir os diferentes dons aqui. Então, reparem, né? A diversidade de dons aqui espirituais, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, ou seja, ministérios, Deus Filho, mas o Senhor, a forma com que Paulo costumeiramente chamava Jesus, né? É o mesmo. E há a diversidade de operações, aqui dons motivacionais, né? Dons de operação, dons de motivo que levam pessoas a fazerem as coisas na igreja, mas é o mesmo Deus, aqui, Deus Pai, né? A forma com que Paulo também se direcionava a Deus Pai, que opera tudo em todos, né? Então, desses 3 versículos, nós temos a base da divisão, da maneira com que nós fazemos, da sistematização que a gente faz em relação aos diferentes tipos de dons. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí Paulo afunila e começa então a tratar os dons espirituais a partir daqui. Versículo 8. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui, irmãos, nós já podemos, né, trabalhar a ideia de que os dons são do Espírito, né? E se você contar aqui, nós vamos encontrar 9 dons, né? 9 dons exatos aqui, desses que foram discorridos a partir do versículo 8. Mas é importante a gente ressaltar aqui que os dons são do Espírito. Os dons não são da pessoa. Ele reparte conforme ele quer, de forma particular. Mas os dons são do Espírito, né? Há uma falsa ideia, aliás, absolutamente tudo aquilo que nós recebemos como dom, sejam espirituais, ministeriais ou motivacionais, ou até mesmo dons naturais, né? Coisas que nós temos de talento natural, sei lá, fazer crochê, música, teatro, né? Interpretação, poesia, coisas que nós temos naturalmente facilidade de fazer, né? Tudo isso vem do Pai das Luzes, né? A gente não pode esquecer o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, né? Então, aqui os dons espirituais não são diferentes, mas é importante que a gente esclareça isso, porque há
em alguns meios evangélicos, a ideia de que a pessoa é detentora do dom. Eu tenho o dom de curar. Você não tem nada. Você é usado, caso seja de fato verdade, né? Você é usado pelo Espírito Santo com o dom dele. O dom é do Espírito, o dom não é seu. Eu tenho o dom de interpretação de línguas. Você não tem nada. Você costumeiramente é usado, ou é usado uma vez ou outra, para a interpretação de línguas estranhas. Né? Então, à medida que a gente tem na história da igreja, pessoas que uma única vez profetizaram, pessoas que uma única vez interpretaram línguas, pessoas que uma única vez foram usadas para cura, por exemplo, né? Para curas, para dons de curas, que é o único dom que aparece aqui no plural, né? Dons de curas, dando a entender, alguns interpretam essa ideia de dons de cura como curas em seus diferentes aspectos, né? Curas emocionais, curas físicas, enfim, né? Coisas que a gente pode perceber a olho nu e coisas que a gente não pode perceber. São coisas internas, né? São coisas da alma, do espírito da pessoa, né? Então, o espírito, então, é o dono real do dom e ele distribui conforme ele quer. Então, a gente não pode perder isso de vista, a gente não pode mistificar isso aqui. Vocês vão perceber que ao longo desse módulo nós trabalharemos bastante a desmistificação de algumas coisas que a gente tem muito forte no meio evangélico, sobretudo no meio pentecostal e neopentecostal, né? E aí, se a gente vai chamar o meio neo de evangélico ou não, pelo menos é assim que eles se chamam, né? Eles se autodenominam evangélicos, né? Há controvérsias, mas é importante que a gente, enfim, trabalhe, já que se autodenominam, que a gente os julgue, né? No sentido de os analise, né? Que a gente os analise à luz da própria Escritura. Então, a gente vai, né, trabalhar bastante aqui a desmistificação de alguns pontos. Partindo aí para o segundo tópico da tua apostila, o Espírito Santo. E agora nós vamos entrar um pouco na pessoa do Espírito, para que a gente não entenda exclusivamente dos dons que ele nos dá, né, que ele nos cede, mas também de quem ele é, a pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, né? E a primeira declaração que a gente tem aí na sua apostila é que ele é uma pessoa e não uma força, como algumas religiões creem, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová acreditam que o Espírito Santo é uma força de Deus. Ele é Deus em ação e não uma pessoa da Trindade, até porque eles não acreditam na pessoa da Trindade, ou melhor, na teologia da Trindade em si, certo? E aí nós vamos ler então João 14:16, Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler do 16 ao 17. João 14, 16 ao 17, e o evangelista João diz, o evangelista João, ele narra Jesus dizendo: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Né? Então, quem é esse outro Consolador? Versículo 17 deixa muito claro: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós já o recebestes, né? Vocês o terão. E Jesus está dizendo: eu enviarei a vocês outro Consolador. Aqui, a palavra, a frase do grego que é traduzida por outro Consolador é allos parakletos. Parakletos tem diversas interpretações: consolador, advogado, intercessor. Tudo indica que na cultura grega, na cultura romana, né, da época, esse parakletos, ele tinha a função de estar junto a alguém que era condenado, né? Então, não necessariamente seria um advogado nos termos que nós conhecemos, alguém que faria defesa ampla daquele que está sendo julgado, né? Também, mas é daquele que também ficaria até o último suspiro daquele que já havia sido condenado, né? Então, o parakletos, por isso que ele ganha essa conotação de consolador, é aquele que segura a mão, que olha no olho, que está junto a alguém que está sendo executado, que está sendo guilhotinado, que está sendo enforcado, que está sendo crucificado, que foi condenado à morte, né? Esse é o sentido
de paracletos. Mas o allos, que aqui no português, em diversas Bíblias, é traduzido por outro, ele tem o sentido, do grego especificamente, de da mesma espécie, né? Então, se nós fôssemos traduzir isso aqui, pelo menos ao que tudo indica, ao que todos os estudos que eu fiz a respeito desse tema, se nós fôssemos traduzir aqui ao pé da letra, seria no sentido assim: eu vos enviarei um consolador da mesma espécie, igual a mim, com as mesmas características, como eu sou. Tanto que Jesus está, quando ele diz outro consolador, ele está dizendo, como eu o sou, né? Outro, se ele enviará outro, significa que ele o é, né? Ele também exerce esse papel. Então, eu estou com vocês agora, mas eu rogarei ao Pai para que quando eu vá, ele envie a vocês outro consolador, um consolador allos paracletos, alguém que é da mesma espécie, do mesmo tipo, né? Então, sim, o Espírito Santo é uma pessoa, como Cristo é. Ele não é uma força, ele não é um mana, como tem nos joguinhos, ou enfim, né, uma espécie de energia, como a gente assiste nos filmes, a força do Star Wars, né, a magia do universo do Harry Potter, sabe? Ele não é um ser, ou melhor, um ser, não tem como ser um ser impessoal, né? Mas ele não é impessoal, ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, a gente tem, logicamente, os desdobramentos do que significa ser uma pessoa. E alguns desdobramentos nós trabalharemos aqui, então. Então, o primeiro deles ele tem vontade. E aí nós voltamos lá para 1 Coríntios 12, quando a gente lê ele falando a respeito, Paulo falando a respeito da distribuição dos dons. E olha só o que 1 Coríntios 12 diz, versículo 11, 1 Coríntios 12, versículo 11, Paulo dizendo, mas um só, é o Espírito, é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito quer. Se ele quer, ele tem vontade. Se ele tem vontade, ele é uma pessoa. A lógica, se nós construirmos a lógica de forma inversa, né, dá na mesma. Se ele é uma pessoa, logo ele tem vontade. Se ele tem vontade, logo ele é uma pessoa, né? Nesse caso aqui, a ordem dos fatores para compreensão não altera o produto. Para compreensão, né? Essencialmente altera, mas para compreensão não altera aqui a ordem dos fatores, né? O terceiro, ou melhor, o segundo tópico desse desdobramento ele tem ciúmes. E aí nós vamos lá para o livro de Tiago, né, para a carta universal de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 5, onde o apóstolo Tiago, né, chamado por Paulo de apóstolo, diz, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, né? Paulo está aqui indagando os irmãos, dizendo, olha, vocês estão acreditando aí que é em vão que a Escritura diz que o Espírito tem ciúmes, que aquele que habita em nós tem ciúmes, então sim, ele tem ciúme. Vale a pena nós entendermos que todas as atribuições humanas que são dadas a Deus são dadas, isso já foi trabalhado em outros módulos e provavelmente você vai ouvir isso em outros momentos, né? Mas que todas as atribuições humanas dadas a Deus, a gente chama isso de antropomorfismo, né? Dar forma a Deus, dar forma de homem a Deus, né? A mão do Senhor não está mirrada, não está encolhida, a boca do Senhor, vejam, o Senhor é Espírito, Deus é Espírito, né? A pessoa da Trindade que tem um corpo humano glorificado é a pessoa de Cristo. O Pai e o Espírito não possuem, né? Então, não há mão, não há corpo, não há boca, né? Mas aqui nós trabalhamos então antropomorfismo, a ideia de atribuir características humanas a Deus para melhor compreensão. Isso é uma forma muito comum na palavra de Deus para que nós, seres humanos, compreendamos as coisas espirituais. Aqui não é diferente disso. Esse ciúme trabalhado por Tiago não é o ciúme de namorado, não é o ciúme
pecaminoso, não é um ciúme embasado em insegurança, né? Não é um ciúme de baixa autoestima. Deus não precisa de nós para ser Deus. É importante que a gente compreenda isso, né? Muitas vezes usam essas situações em que Deus, por meio da palavra, conclama o povo, chama o povo, mostra querer algo, mas permite ao povo que o rejeite, né? Nós não estamos falando de um relacionamento humano, né? Não é um relacionamento baseado em pecado ou inseguranças. Então, esse ciúme aqui é um ciúme de posse real. E é o único que pode ter ciúme de posse real, né? Nós temos muitos namorados por aí que sentem ciúme de suas namoradas, né? Ou maridos que sentem ciúme de suas esposas, ou amigos que sentem ciúme de outros amigos, que é um ciúme possessivo, né? É como se a pessoa, na cabeça do ciumento, a pessoa é dele, né? A pessoa é uma propriedade dele. Veja, Deus tem de fato o direito de fazer isso. De fato, Deus tem esse ciúme porque a propriedade é dele. Mas a gente não pode esquecer que, de alguma maneira, que muitas vezes a nossa mente não consegue compreender, esse ciúme é santo. Esse ciúme não é um ciúme inseguro, não é um ciúme soberbo, é um ciúme santo, né? Então, é uma característica humana atribuída a Deus para que a gente entenda o sentimento que Deus tem a nosso respeito, mas não é um sentimento humano aos moldes humanos. É um sentimento expresso como um sentimento humano, mas recheado de santidade, de autoridade, de graça verdadeira, de amor verdadeiro, né, de soberania verdadeira, e não de um sentimento falso de posse, né? Há uma posse verdadeira. Deus, se nós fôssemos ser mais radicais aqui na maneira que nós estamos trabalhando essa ideia, Deus é o único que verdadeiramente tem o direito de ter ciúmes, porque Ele é o único que verdadeiramente tem-nos, né? Nos tem como suas propriedades, né? Como sua, no caso a nós, como igreja, como sua noiva, né? Como seu corpo, certo? E o terceiro e último tópico aí, subtópico desse tópico 2, que é o Espírito Santo, né? De quem é o Espírito Santo, é que ele pode então ser entristecido. E aí nós vamos para Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. E olha só, ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, primeiro não, né? Mas assim, primeiro é importante que a gente estabeleça o que Paulo está trabalhando aqui, a teologia com a qual Paulo está trabalhando, que é a teologia do penhor do Espírito, né? Iniciada por Jesus e aqui multiplicada por Paulo, que o Espírito nos é dado como um selo, como um penhor, como uma garantia da nossa redenção. O Espírito é o selo das nossas vidas, né? O penhor das nossas vidas. É exatamente como se Deus estivesse aqui por meio de Jesus dizendo, eu deixo o Espírito e pelo Espírito em vocês eu os buscarei no futuro, os buscarei naquele grande dia. Essa é a garantia da redenção que vocês têm. Mas a ideia de nós usarmos esse texto aqui é no sentido de não entristecer o Espírito Santo. E o contexto aqui é de Paulo falando a respeito do proceder do crente, de como o crente deve agir, de como o crente deve falar, do cuidado que o crente deve ter com a boca, do cuidado que o crente deve ter com os pensamentos. Então a ideia é, você crente que é selado pelo Espírito Santo, você que o possui de forma soberana, você que o tem, né, porque ele, em sua soberana vontade, decidiu selar você com esse Espírito Santo de forma irrevogável, isso não será tirado de você, o Espírito Santo não será tirado de você, você haja de maneira que você não o entristeça, né? É uma convivência inevitável com o Espírito Santo que nós temos, né? O Espírito sempre está conosco, seja durante os nossos pecados, seja durante os nossos momentos de ira, seja durante os piores momentos de maior carnalidade que a gente possa ter, o Espírito Santo não está afastado de nós nesses momentos, ele está lá. Então, tendo isso em mente, Paulo está nos ensinando aqui pela palavra, não entristeçam ele, ajam de maneira que, sabendo que ele está ao seu lado, ele está em você constantemente, a gente fala ao seu lado, né? Mas ele está em você constantemente,
ele é um com você, ele está ligado a você constantemente, haja de maneira a não entristecê-lo. E aí aquela lógica inversa se aplica aqui novamente. Se ele se entristece, logo ele é uma pessoa. Entristecer-se é uma característica humana, uma característica pessoal. Esquece humana, Deus o livre. É uma característica pessoal, é uma característica que só uma pessoa pode ter, né? Então, ele se entristece. Seguindo aí, ele é Deus, né? É o outro subtópico que nós temos aí. Ele é Deus. Atos 5, nós vamos ler do 1 ao 4. Atos dos Apóstolos 5, do 1 ao 4. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha, Pedro aqui acusa Ananias de mentir ao Espírito, né? Então, tentou enganar não apenas os apóstolos, mas ao Espírito que há nele. Né? Mentiu ao Espírito, mentiu ao que o Espírito estava fazendo naquele momento no meio da igreja. Ananias e Safira estão fazendo essa falsa oferta aqui, né? Com a ideia de aproveitar, né? De entrar no hype daquele momento que estava acontecendo na igreja da Judéia, onde os irmãos de fato tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e viviam juntos, repartiam para que a ninguém faltasse nada, né? Eles quiseram reter uma parte, mas quiseram aparecer, quiseram se vender como espirituais, né? Naquele momento em que todo mundo estava fazendo isso. Bateu uma tremenda inveja aqui no coração de Ananias e Safira, né? A gente vai ficar de fora disso aí, dessa bênção, desse mover, né? Só a gente não vai ofertar. Eles fizeram isso de maneira mentirosa e aí, segundo Pedro, mentiram ao Espírito, né? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formastes esse desígnio em teu coração. Ou seja, se vocês quisessem simplesmente vender e guardar o valor, vocês podiam ter feito isso, né? Se vocês quisessem ficar com ela, vocês podiam ter feito isso também, não teria problema nenhum. Mas por que vocês formaram esse desígnio no coração de vocês, né? Por que vocês decidiram mentir? Por que vocês decidiram vender a propriedade e dar essa oferta como se vocês estivessem ofertando a propriedade inteira? O problema foi a mentira aqui, não foi o fato de eles terem retido. Eles poderiam ter feito isso sem mentir. Olha, nós vendemos a propriedade, a gente está dando metade para a igreja. Não teria problema nenhum se eles tivessem feito isso. Mas eles decidiram mentir, né? Então, não mentissem aos homens, mas a Deus, né? Mentiram, então, ao Espírito Santo. Primeiro, aqui Pedro está dizendo, mentistes ao Espírito, e depois ele diz, mentistes a Deus. Mais uma confirmação bíblica de que o Espírito é Deus, né? Pedro não está trabalhando entidades diferentes aqui, né? Pedro não está trabalhando, olha, vocês mentiram aos homens e mentiram a Deus. Não, vocês mentiram ao Espírito e mentiram a Deus. Diferentes formas da mesma fala. Vocês mentiram ao Espírito Santo. E na outra frase, né, no outro versículo, ele diz a Deus, ou seja, o Espírito é Deus, né? E mentindo ao Espírito, mentiu a toda a Trindade, logo mentiu ao Deus triuno, certo? Então, ele é Deus. Ele, então, concebeu, batizou, guiou, manifestou e ressuscitou a Cristo. A gente tem isso em Marcos 3, 28, 29, a gente vai ler também. Marcos 3, 28 a 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, mais uma vez aqui o Espírito Santo aparecendo como alguém que blasfema a Deus diretamente, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Aqui nós temos um texto que é bastante complexo e que a gente não vai se aprofundar agora. A famosa blasfêmia ao Espírito Santo, né? Muitos acreditam que essa blasfêmia aqui é você simplesmente olhar para uma situação que dizem ser do Espírito Santo e dizer que ela não é, né?
como foi o que aconteceu aqui com Jesus, né? Jesus dizia isso aos fariseus que viam ele perdoando o pecado e curando enfermos e diziam, olha, ele está fazendo isso por Beelzebu, né? Ele está fazendo isso por espíritos imundos, né? Então, muitos têm medo disso. Olha uma manifestação esquisita na TV, um apóstolo lá de chapéu ou de quipá na cabeça fazendo um negócio esquisito, vestido de pano de saco e falando que está fazendo um movimento profético, que as pessoas vão ganhar isso, aquilo, ou vão ser curadas disso, daquilo, e ficam com medo de dizer, olha, isso aí não vem de Deus, a Bíblia condena essa prática, isso é misticismo, e ficam com medo de dizer isso porque acreditam que estão blasfemando contra o Espírito Santo, né? Quantas vezes eu não ouvi gente me orientando a respeito disso, né? E dizendo assim, olha, cuidado com o que você critica, cuidado com o que você fala. Pode ser que realmente o Espírito Santo esteja fazendo isso e você está blasfemando. E olha, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não é esse o caso. Para que alguém blasfeme contra o Espírito Santo, para que alguém, de fato, cometa esse pecado imperdoável, primeiro que há vertentes a respeito do que é essa blasfêmia, mas o que é comum entre todas essas vertentes é de que para blasfemar contra o Espírito Santo precisa-se ter clareza de que é o Espírito Santo de fato que se faz isso, né? Blasfemar é saber que é verdade algo e gerar uma blasfêmia a respeito daquilo, é mentir, né? É dizer isso é mentira, sabendo ser verdade, não? Então a blasfêmia ela acontece quando alguém de fato, por exemplo, aparece em juízo contra alguém, sabendo que, uma falsa testemunha, né? Sabendo que aquilo é real, sabendo que aquilo não aconteceu, ou aconteceu e diz o contrário, né? Então, julgar moveres espirituais, julgar curas supostamente miraculosas à luz da palavra, dizendo, olha, Deus não se agrada disso, isso não dá glória a Deus, a Bíblia não ensina esse tipo de prática, não é blasfemar contra o Espírito Santo. Relaxem quanto a isso. Muito pelo contrário, a palavra nos ensina a julgar tudo segundo a reta justiça, inclusive aos próprios profetas, né? Nós temos Paulo trabalhando isso em Coríntios, quando ele diz, olha, quando organizando a igreja de Corinto quanto aos dons espirituais, que é uma das coisas que a gente vai estudar aqui daqui a pouco, né? Ao longo desse módulo, ele diz muito claramente, olha, quando vocês estiverem profetizando, façam isso um ou dois e os demais sentem e julguem a profecia, né? Ou seja, analisem a profecia à luz das escrituras. Então não é errado julgar manifestações espirituais. O fulano está plantando bananeira na igreja dizendo que é Deus que mandou. Tem base bíblica para fazer isso? Não. Então fica tranquilo, se você disser que isso não vem de Deus, você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Agora, se você, ao exemplo desses homens aqui, sabendo que Jesus era enviado por Deus e sentindo-se enciumado, sentindo-se, que é o caso deles aqui, inveja de Jesus, decidiram mentir contra Jesus. Isso é, com certeza, um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns vão dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade, né? Porque o Espírito Santo está dizendo, olha, Cristo é o Filho de Deus, e você está dizendo, o Espírito Santo mente, quando, na verdade, em nossos corações, a Deus revelado, né? Em nossos corações, a natureza mostra a glória de Deus, a natureza mostra a verdade de Deus. Deus é pregado pela criação, né? Então, é como se nós, de fato, mentíssemos. Entre aspas, sabendo a verdade manifesta, vendo claramente a verdade, nós mentimos contra a obra do Espírito Santo em dizer que Jesus é Deus, né? Alguns grandes pregadores, alguns grandes homens de Deus ao longo da história tiveram essa concepção, que a blasfêmia contra o Espírito Santo chamada por Jesus aqui na verdade, a incredulidade. É o Espírito Santo pregando por meio da sua palavra que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo, e que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender e crer e dizer isso é mentira, isso não é verdade, né? Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e, por isso, é o pecado imperdoável, já que nós temos todos os nossos pecados perdoados quando cremos em Deus. Mas há um pecado que nos leva para o inferno de forma indiscriminatória, é a incredulidade, né?
Então, a incredulidade nos leva para o inferno de forma definitiva. Então, é por isso que alguns têm essa visão. Entre eles, por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, um dos grandes homens aí da teologia brasileira e mundial, por que não dizer, né? E homens como John Piper, Paul Washer, que acreditam na mesma coisa, e grandes outros homens ao longo da história. E aí nós vamos, então, para o capítulo de 2 Coríntios 3, do 17 ao 18, que é o próximo tópico, é o próximo versículo, na verdade, desse tópico, né? De que ele é Deus. E nós temos 2 Coríntios 3, 17 e 18, então, onde Paulo diz o seguinte aos Coríntios: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali há liberdade. Então, o Senhor é o Espírito. O Espírito é Deus, é o Senhor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, sim, Ele é Deus. Ele tem esse poder transformador, esse poder regenerador, que é de Deus. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem molda o barro. É o Senhor quem transforma as coisas. É o Senhor quem, como Isaías diz, troca o coração de pedra por um coração de carne. É o Senhor quem escreve a lei no nosso coração, como os profetas diziam no Velho Testamento, né? Então, o Espírito é Deus. Esse aí é o principal, a principal ideia de ser demonstrada nesse subtópico que nós estamos lendo. E aí, a gente, obviamente, como está escrito na tua apostila, não pode esquecer que a Bíblia narra, os evangelhos narram, as cartas apostólicas narram que foi o Espírito quem fez tudo em Cristo, né? Então, o Espírito concebeu a Cristo no ventre de Maria, o Espírito batizou a Cristo, né, após o batismo de João, o Espírito guiou a Cristo até o deserto, o Espírito manifestou a Cristo em todos os sentidos, né, nas manifestações espirituais, em todo o ministério de Cristo. Então, a gente conclui que foi o Espírito, né, quem fez tudo, na autoridade de Cristo, pela ordenança do Pai e por meio do Espírito Santo. Certo? Vamos então, seguindo aí na apostila, para os desdobramentos dessa afirmação de que Cristo é Deus, né? Desculpa, o Espírito é Deus. Sendo Deus, o Espírito, portanto, tem o que nós chamamos em teologia de atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aquilo que, de fato, só Deus é, só Deus tem, né? E o primeiro deles aí na sua apostila é: o Espírito é Deus e, portanto, é onipotente, ou seja, pode todas as coisas, né? E nós temos o primeiro texto em Romanos 15, versículo 19, onde nós temos, então, a seguinte fala. Paulo dizendo: pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Paulo sendo claro, né, que pelo poder de Deus, do Espírito de Deus, é que ele tem feito tudo isso. Mostrando aí, dando uma evidência da onipotência do Espírito de Deus enquanto Deus, por ser Deus, né? Mateus 12, 28 é o próximo texto que nós vamos ler juntos. Mateus 12, 28, onde o evangelista descreve a fala de Cristo, que diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. A gente afirmou agora há pouco, né, que foi o Espírito que fez as coisas em Cristo, né, que operou no ministério de Cristo. Nós temos então a evidência de que era pelo Espírito de Deus, segundo a fala do próprio Cristo, de que ele fazia essas coisas, de que ele expulsava demônios, né? Mostrando aí mais uma vez a onipotência do Espírito de Deus. E aí Romanos 8, 11, o último texto nesse tópico, Romanos 8, 11, onde o apóstolo diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, ou seja, o Espírito de Deus, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Mais uma evidência do Espírito Santo fazendo coisas que Deus faz, né? Pelas coisas que nós temos evidências bíblicas de que é o Senhor quem faz. Entre elas, ressuscitar a Cristo dos mortos, né? O próximo subtópico, onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí nós temos o famoso Salmo 139, Salmo de Davi, né, que virou música aí algumas vezes, Salmo 139. Nós vamos ler o versículo 7, que já nos cabe aqui, onde o salmista diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Demonstrando a impossibilidade de qualquer pessoa de se afastar de Deus, né? Se afastar do Espírito. E aqui a pessoa mencionada da Trindade é especificamente o Espírito Santo, né? Então, como eu me vou do Espírito? Impossível. O Espírito é onipresente, é Deus, portanto está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente, 1 Coríntios 2, nós vamos ler do 10 ao 11. Então, 1 Coríntios 2, onisciente, relembrando aqui o conceito de onisciência, ele sabe de todas as coisas, tem conhecimento de passado, presente e futuro. Né? Deus não é surpreendido, nada é novidade, nada que acontecerá, nada que aconteceu fica fora do seu conhecimento, né? A onisciência. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, né? Coisas que nós não penetramos, nós não compreendemos, não temos acesso. O Espírito, sendo Deus, penetra, perscruta, algumas versões vão dizer, as profundezas de Deus, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito é onisciente. Próximo tópico, ensina, guia, capacita, e aí entre parênteses, né, tem a palavra unção, que é o significado real de capacitação, né? Das diversas coisas que nós vamos desmistificar aqui, é outro conceito, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, geralmente vem esse conceito de unção, a gente conversa a respeito de pessoas ungidas, do que é ser ungido, da unção do Espírito, até porque é o que se promete, né? A torta e a direita aí fora, né? Quando eu digo aí fora, eu falo no meio evangélico brasileiro, e não só brasileiro, infelizmente, não só restrito ao Brasil, mas é uma promessa contínua, né? É uma unção especial para isso, a unção de Davi, a unção de José, a unção de Elias, a unção de... né? Se vende, literalmente se vende unção por aí, né? Quando eu falo se vende, não só no sentido de se ofertar, né? Em troca de algum tipo de movimento, em troca de algum tipo de participação em algum rito evangélico, algo do tipo, mas literalmente se vende, né? Se vende saquinho de feijão que cura Covid, se vende rosa, se vende copo d'água que vai te ungir de alguma forma. Unção não é um poder mágico, unção é capacitação, né? Então, quando nós dizemos que o Espírito unge uma pessoa, quando o profeta diz o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar as boas novas, ou quando a gente diz que o Senhor é ungido de Deus, né? Que Jesus é ungido de Deus, ele é o capacitado de Deus, é aquele que capacita. Então, é função do Espírito capacitar, ensinar, guiar, capacitar, ou seja, ungir e nos ajudar na santificação. Ou, melhor, por que não dizer nos santificar, né? Porque sem o auxílio do Espírito, como Filipenses 2,13 nos ensina, né? Sem o auxílio do Espírito, nem o querer, né? Nem o querer ser santo seria possível, né? É Ele quem executa em nós, é Ele quem efetua em nós o querer e o próprio efetuar, né? E o próprio executar. Então, sem o Espírito Santo nem querer a santidade nós quereríamos, e, portanto, Ele nos santifica também. E aí vamos a alguns textos aí, João 14:26, Evangelho de João 14:26, onde nós temos o seguinte texto:
o Senhor Jesus dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, aquele Consolador, aquele Paracletos, né, que nós já lemos do texto acima, enviará em meu nome, ou seja, na autoridade de Cristo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse ensinar, ele tem uma conotação de fato ensinar, fazer o conhecimento entrar, fazer o conhecimento conseguir uma morada no coração do homem, né? A gente entende aqui, como professores, né? como aqueles que ministram um curso de teologia, de que nos cabe ensinar no aspecto de trazer conhecimento humano, explicar algo, sistematizar algo, colocar as coisas em uma lógica, né, ou numa sistemática, numa construção que faça sentido ao intelecto humano, para que assim fique fácil a assimilação do conhecimento. Mas o ensino real, aquele que faz com que o conhecimento desça da cabeça para o coração, fazendo uma analogia aqui, porque a gente sabe que está tudo na cabeça, né? Mas, enfim, fazendo uma analogia aqui, com que aquele que faz com que o conhecimento desça da cabeça para o coração, ou seja, que o conhecimento de fato seja interiorizado, que a compreensão de fato seja real, que os olhos sejam abertos para aquele tipo de conhecimento, para a palavra que é mistério, que é compreendida somente por homens espirituais, não por homens naturais, né? Esse é o Espírito Santo. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo, porque a palavra diz, né, o próprio apóstolo João afirma claramente, vocês não precisam de mestres, vocês têm o Espírito Santo, é justamente nesse sentido. Não faria sentido o próprio Senhor Jesus estabelecer como um dos 5 ministérios os mestres e João dizer logo para frente, olha, vocês não precisam de mestres, ou seja, é no sentido de que quem ensina de fato, quem faz o conhecimento entrar no coração do homem, o verdadeiro professor é o Espírito, né? O melhor professor do mundo, humanamente falando, é completamente incapaz de ensinar qualquer coisa espiritual a qualquer pessoa sem que o Espírito Santo faça com que aquele conhecimento seja recebido como uma semente boa no coração daquela pessoa. Se isso não acontecer, é completamente impossível que aquela pessoa aprenda, por melhor que tenha sido o professor dela. Esse é o conceito do Espírito Santo nos ensinar. João 16, 13, a gente está aí no 14, nós vamos para o 16, 13. João 16, 13, onde nós temos o seguinte texto. Jesus também. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Novamente, né? O sentido do Espírito sendo o verdadeiro guia. Então, é mestre e guia, né? Juntando tudo que se tem a respeito do discipulado, né? O que é um discipulador? É aquele que ensina e guia, é aquele com o qual a gente anda junto. Isso é um discipulador, né? Então, o Espírito é o real discipulador, é o real guia das nossas vidas, né? Então, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito prega a palavra de Cristo, o Espírito ensina a palavra de Cristo. O Espírito não trouxe uma nova revelação, senão a palavra de Cristo, senão aquilo que Cristo ensina, né? Aquilo que ele ouviu de Cristo. Cristo ensina, novamente aqui, pelo amor de Deus, fazendo uma antropomorfismo, né? Fazendo aqui um exemplo para que fique claro, mas sendo onisciente, ele não precisa ser ensinado de absolutamente nada. Mas é no sentido de que o Espírito passa a nós nada diferente do que aquilo que o próprio Senhor Jesus nos passa. É a palavra de Cristo que o Espírito prega, né? Não há divisão na Trindade, não há divergências na Trindade, né? Então, ele nos guia a toda a verdade. À medida que eu, enquanto professor, confio que mesmo que eu ensine algo que não está de acordo com a palavra, por algum erro humano, né? Cometa algum erro no meu ensino, eu tenho a confiança de que o Espírito guia a todos nós a verdade, né? Então, é uma certa esperança que a gente tem. Poxa, às vezes a gente se preocupa com, por exemplo, gente que a gente sabe que é sincero em Deus e que está aí em igrejas que ensinam
heresias, que ensinam a palavra de forma deformada, que não pregam o evangelho, né? Como é que a gente fica em relação a essas pessoas? Quais são os papéis que a gente tem em relação a essas pessoas? O primeiro e maior papel, na minha visão, é orar, né? Orar para que o Senhor alcance aquele coração, revele a verdade, faça cair as escamas dos olhos, né? Faça cair a mentira por terra, quebre o sofisma na vida daquela pessoa. O segundo papel, talvez até no mesmo nível de importância ali, seria o papel de pregar para essa pessoa, de conversar sobre Bíblia com ela, de ensinar a verdade de maneira correta. E o terceiro papel é descansar, né? É descansar em Deus, porque se o Espírito é quem guia o crente a toda a verdade, e aquela pessoa é de fato um eleito, um salvo no Senhor, ainda que debaixo de uma mentira, de uma religião mentirosa, enganosa, enfim, o Espírito irá inevitavelmente guiá-la até a verdade, né? Então, guiá-la na verdade. Então, o terceiro papel nosso é descansar entendendo que é o seguinte, se for de fato um salvo, se for de fato um crente, uma hora a ficha cai, uma hora a verdade aparece, uma hora a Bíblia vai fazer sentido, como fez em tantos de nós que estamos ouvindo aqui, né? Um dia eu fui neopentecostal, um dia e durante mais de 16 anos da minha vida eu criei em uma série de mentiras a respeito de Deus, sem nenhum embasamento na palavra, muitos até contrariando a própria palavra, a maioria deles, na verdade, não só não tendo embasamento, mas indo contra ensinamentos da palavra. E eu fiz isso, muitas coisas, de forma bastante sincera. Num determinado momento, o Senhor abriu os meus olhos, né, por vários meios, incluindo esse curso, né, que nós estamos ministrando aqui. Certo? 1 de João, capítulo 2, 27. Primeira carta de João 2, 27. E olha o que João disse, eu, se não me engano, até citei esse texto. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é a verdade, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Ou seja, nesse sentido não precisamos de mestres, né? O ensino verdadeiro, o ensino real, aquele que desce para o coração, novamente fazendo aquela analogia, é o Espírito quem faz, né? João 15, 26, voltando lá para o Evangelho de João 15, 26. E nós temos a afirmação, mas quando vier o Consolador, Jesus dizendo, né, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, o Espírito testificando com o nosso Espírito, né, testificando em nós de que aquilo que Cristo falava era de fato verdade, fazendo sentido. Foi do Espírito o papel de converter os discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos, né? Eles caminharam com Jesus, eles ouviram de Jesus, eles aprenderam da fonte máxima do Evangelho. Eles ouviram o Evangelho de Cristo, né? Da boca do próprio Cristo. E no finzinho da vida, né? No finzinho da vida de Jesus, um pouco antes da cruz, conversando com Pedro, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, Lucas... Agora eu não vou citar para não ser leviano aqui, mas, enfim. O finzinho do Evangelho de Lucas, em uma conversa com Pedro, Jesus diz, Pedro, quando você se converter, consola os teus irmãos, né? Cuida dos teus irmãos. Então, vejam, depois de 3 anos, Jesus declarando abertamente de que Pedro não era convertido. Quem converteu Pedro, quem testificou as coisas, quem fez com que Pedro compreendesse verdades espirituais que ele provavelmente aprendeu ao longo dos 3 anos e não compreendeu, e depois ele próprio, por meio das suas cartas, ensinou, né? O Espírito Santo. É ele quem capacitou Pedro, quem fez com que Pedro compreendesse a conversão verdadeira. Ou seja, quem testifica a Cristo, quem testifica a pregação do pastor, quem testifica a pregação do evangelista no coração do incrédulo, daquele que está se convertendo, é o Espírito Santo. Sem ele, a semente não encontra terra boa, né? Não há terra boa sem o testificar do Espírito Santo.
Seguindo aí, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e nós temos a seguinte afirmação do apóstolo Pedro: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, mostrando aí a obra de santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, fazendo aqui uma analogia à aspersão do sangue do Cordeiro, a purificação, né? Ou seja, o Espírito nos santifica para a obediência, nos prepara para a obediência. É o trabalho da regeneração e o trabalho da permanência, que é o Espírito que é responsável por fazer em nós. Ele nos prepara para a conversão e ele nos mantém na conversão até que ele venha, até que Jesus venha nos buscar com o selo do Espírito Santo, né? Ou até que a gente vá a ele por meio da morte. Então, é a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro terminando dessa maneira. Então, ele é quem nos santifica e nos prepara para a obediência. Essa santificação é para a obediência, né? Um coração só obedece a palavra por meio da obra do Espírito Santo em nós. Um coração só entende, só é aspergido de fato pelo sangue de Cristo, só é santificado, consagrado. Esse trabalho de aspersão é quando o sangue era espirrado nos utensílios do templo para consagrar os utensílios do templo para a obra, né, para aquele ministério. Os utensílios, o incensário, a bacia de bronze, essa aspersão é a santificação, é a consagração, né? Então, sobre nós, pelo Espírito, a santificação que nos prepara para a obediência, nos prepara para a consagração, certo? E aí, os dois últimos textos, Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Onde nós temos o apóstolo Paulo dizendo: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, na nossa incapacidade até de orar de forma correta, né? Tem até uma musiquinha bem antiga que fala sobre isso. Eu nem lembro se era uma musiquinha herege, mas ele está em você. Porque é uma musiquinha que, na verdade, fala sobre o Espírito Santo, mas enaltece o homem, né? Dizendo que o homem é especial, que o homem é valoroso, enfim, né? E não que não seja em algum aspecto, mas não como é pregado hoje em dia, né? E essa música, na verdade, ela tem como base para esse trecho essa frase aqui dizendo que o Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Aquele ponto de angústia, né, de desolação na vida de uma pessoa, que ela basicamente geme de maneira a não conseguir nem colocar isso para fora, né? A nem exprimir esse sentimento, esses gemidos, né? E aí, nesse momento, mesmo com esses gemidos, não é somente nesses gemidos, mas é mesmo com esse nível de angústia, mesmo com essa incapacidade de colocar para fora aquilo que a gente tem que colocar, o Espírito Santo intercede por nós de maneira que ele ora por nós de forma alinhada a Deus, né? De forma alinhada com a vontade, com a intenção do Espírito Santo, certo? Intercede pelos santos. E, por último, João 16, 7, 8. Evangelho de João 16, 7 e 8. Onde Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, falando a respeito do Espírito. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem converte o pecador, quem converte o mundo? O Espírito. Então, quem convence do pecado, nós podemos olhar para a cara de um pecador e pregar de Gênesis a Apocalipse a respeito do pecado dele. E isso tem que acontecer. É o meio pelo qual Deus decidiu soberanamente que o pecador se arrependerá. A palavra, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, sem pregação, não há conversão. Porém,
a pregação sem o convencimento do Espírito, ela é inútil do ponto de vista da salvação. Ela não é inútil no sentido de que ela é a palavra de Deus e ela não volta vazia. Ela acaba acarretando, inclusive, se houver incredulidade, a condenação pela pregação da palavra, né? Ela agrava à medida que é pregada, que o conhecimento vai crescendo no coração do incrédulo, a coisa complica para ele. Porém, mais como se houvesse, né, enfim, algo pior do que o inferno, do que o afastamento eterno de Deus. Mas, enfim, né, é até difícil a gente mensurar esse tipo de complicação de agravamento. Mas, sim, a palavra acaba sendo, por meio daqueles que o pregam, um cheiro de morte para aqueles que não creem, né? Nós somos frasquinhos de perfume. Nós exalamos o bom perfume de Cristo por meio da pregação da sua palavra. Paulo deixa isso muito, muito claro em Coríntios, né? E sendo o bom perfume de Cristo, esse cheiro pode ser de vida ou de morte, a depender do coração daquele que recebe, da obra do Espírito no coração daquele que recebe. Aquele que é convencido do pecado, cheiro de vida. Aquele que permanece na incredulidade, como o próprio Jesus diz em João 3,17, né, já está condenado pela incredulidade. Então, a palavra sozinha, para a salvação do perdido, sem o poder, sem o convencimento à obra do Espírito Santo, ela é incapaz, né? Ela é incapaz. Ela não deixa de ser a palavra, mas ela é incapaz, porque é necessário que o Espírito convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E aí a gente segue, então, para o próximo tópico, com uma pequena pausa para água. E a gente segue aqui. Nomes ou atributos do Espírito Santo. Aqui são nomes ou atributos, tá? Geralmente nomes que trazem atributos, que trazem um aspecto do caráter e da obra do ministério do Espírito Santo, né? Então, Espírito Santo é o primeiro deles. Primeira aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler do 7 ao 8, onde o apóstolo diz o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Veja que o tema aqui é o da santificação, né? Deus não nos chama para a imundície. Deus não nos chama para uma vida à torta e à direito. A gente tem um caminho a ser trilhado, e esse caminho é de santificação, de consagração a Deus, né? E para isso, né, como se Paulo colocasse aqui o fato de Deus ter nos dado o Espírito Santo como uma relação causa e efeito. E é uma relação causa e efeito, né? Porque quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, dentro desse contexto, Paulo está dizendo, nos foi dado o Espírito Santo para a santificação, né? Então, nesse sentido, o Espírito é santo, não porque ele é santo apenas em si, ele é santo apenas em si, mas ele é santo e santificador, né? Então, amplia-se o sentido aqui de Espírito Santo. Ele é santo e santificador. Essa é a ideia, né? Seguindo aqui, o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Onde nós temos Paulo dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Aqui, atrelando ou ligando diretamente o Espírito Santo como Espírito de Cristo, no sentido da obra de Cristo, da obra salvadora, redentora de Cristo. Ou seja, Paulo é muito claro aqui: se o Espírito de Cristo não está nele, esse não é dele, né? Não tem como eu ser de Cristo e não ter o Espírito de Cristo. Não tem como eu ser salvo e não ter o Espírito de Cristo. E aqui, mais para frente, a gente vai trabalhar isso um pouco, creio eu. A gente vai ter mais tempo para trabalhar isso, mas aqui já quebra de cara aquela ideia de que é possível ser crente e não ter o batismo do Espírito, não ser batizado com o Espírito Santo. Essa teologia separatista, né,
essa teologia que divide a conversão em duas etapas, como se o homem se convertesse, permanecesse sem o Espírito, até que fosse batizado em Cristo, no Espírito, e aí sim ele passa a ter o Espírito Santo, a ser batizado no Espírito Santo. Isso não faz nenhum sentido bíblico, né? O batismo do Espírito Santo, aquele que foi prometido por João Batista, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito. Esse batismo é a conversão, né? Esse batismo é a conversão. Ou seja, eu, ao longo da minha caminhada, muitas vezes criei nisso e ouvi isso algumas vezes por um bom tempo, que as pessoas diziam assim, eu sou convertido, eu já me converti, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo, eu ainda não tenho o Espírito Santo. Não faz sentido nenhum. Se você tem o Espírito Santo, você é de Cristo. Ou seja, se você... o inverso também é verdade. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Ou seja, se você não foi batizado, se você não recebeu o Espírito Santo, você não é convertido. E o que é então o batismo no Espírito, pastor? O batismo no Espírito é a conversão. A gente tem ser batizado no Espírito é um dos nomes que se dá para se converter, ser regenerado, ser salvo, ser ganho por Cristo, crer em Cristo, aceitar a Cristo, a gente diz muitas vezes por aí, né? Isso é o sentido de ser batizado no Espírito. À medida que alguém crê no Espírito Santo, alguém crê em Jesus, aliás, essa pessoa está sendo batizada no Espírito Santo. Essas coisas não são separáveis, né? Essas coisas não são apartadas uma da outra. E aí, seguindo o Espírito de Deus, Romanos 8,14. A gente ainda está em Romanos, né? A gente leu o 9, agora a gente vai ler o 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, vejam como Paulo constrói aqui, né? O Espírito de Cristo fazendo uma ligação direta à obra redentora de Cristo. E agora, a respeito do guiar, né? Paulo trabalhando a ideia do Espírito Santo ser o Espírito de Deus. Porque, por meio de Cristo, somos filhos de Deus. Isso só é possível porque o Espírito de Deus é quem nos guia, certo? E por sermos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus, né? Mais uma vez, situações em que a ordem para a compreensão facilita aqui. Alterar a ordem não faz muita diferença para a compreensão. Vamos aí então para o nosso capítulo 3 da apostila e ficamos com o capítulo 3 na próxima aula. Deus abençoe a todos e até a próxima.